Boa tarde, pessoal. Sou o Diogo Baixo, estudante de agronomia, e faço parte da disciplina Processamento Tecnológico de Produtos Agropecuários. Bom, o nosso produto ficou na parte de carnes, né? E eu vou apresentar para vocês um produto aqui que é uma ideia que eu tive de fazer um cookie proteico, né? Que é mais ou menos ali uma ideia de fazer uma receita, né? Que seria uma fonte de proteína animal direta, porque existe muitas dessas fontes, né? Como, por exemplo, barrinhas de whey protein por leite. Só que tem pessoas que também são alérgicas e precisam de uma proteína ali, né? Por exemplo, animal, que podem ser consumidas. Então a ideia é mais ou menos essa, fazer meio que uma barrinha proteica mesmo 100% de carne. Bom, o primeiro passo agora é fazer a questão da seleção da matéria-prima. Para esse meu cookie proteico, eu decidi utilizar o patinho, que é uma carne, né? Ela é uma carne muito boa, porque ela tem um alto teor de proteína e ela também não tem muita gordura, né? Que é uma coisa que eu prezo pelo produto, né? Não ter tanta quantidade de gordura assim. Então, é necessário ter o patinho e vai ser moído ele, né? Mas antes de fazer a moição, é necessário que a gente faça os cortes. Além disso, é necessário também que acrescente um pouco de gordura, né? Um pouco de gordura animal ali, para poder dar uma liga na hora que a gente for fazer o embutimento desse produto. O primeiro passo aqui, então, vai ser o corte dela, porque a gente vai facilitar ali a moagem. Então é interessante que a gente corte pedaços pequenos, justamente para tentar facilitar ali na hora de fazer a moagem. Aqui a quantidade dessa carne aqui é de 340 gramas. A gordura, a proporção dela indicada para esse produto é de 8 a 10%. Então a gente faz ali a proporçãozinha, né, para saber se tem 340 gramas de carne. A gente vai ter ali mais ou menos 27 gramas ali de gordura para ser acrescentada. Por esse patinho aqui ele já tem um pouco de gordura, um pouquinho de gordura presente, então eu utilizei 8% de gordura aqui nessa receita. Bom, agora também é necessário cortar também a gordura, né, bem picotada, porque na hora que for moer, é interessante que ela fique bem homogênea. Então, me corta a gordura. Bom, após a carne selecionada e separada e cortada, agora a gente vai fazer o processo de moagem, né? Então aqui já está homogeneizado, tanto a parte da gordura, tanto com a parte da carne mesmo, a proteína. Pode ligar aí, Pedro. Então podem perceber, né, que a gordura está bem homogeneizada aqui com a carne. Essa aqui é a ideia, manter a estrutura dela. Após a gente moer a carne, né, a gente teve a parte da moição e agora a gente vai fazer o processo da cura. Para fazer a cura, a gente vai precisar do composto, né, que é o sal de cura. Esse sal de cura que eu vou estar utilizando é o sal de cura tipo 1. Na formulação dele é composto por 6,25% de nitrito, né? A partir daí, né, a gente utiliza alguns autores, algumas fontes, e eles afirmam que para essa proporção, para esse tipo de sal de cura, a gente tem que utilizar, para 1 kg de carne, utilizar 2,5 gramas desse sal de cura. Como esse aqui deu 320, né? Então a gente já fez a proporçãozinha aqui, né? A regra de 3 e tal. De sal de cura deu 0,8 gramas, né? Então a gente vai fazer aqui agora a pesagem dele. Ou seja, para esse tanto de carne deu só isso aqui de sal de cura. Então é muito importante que a gente saiba balancear isso aqui, porque se colocar na proporção errada pode ficar tóxico aqui no nosso alimento. Ok, aí já despejo aqui. O próximo passo agora vai ser a parte do sal, né? Que a gente vai utilizar 2% mais ou menos do peso da carne. Bom, levando em consideração esses 2%, 6,4 gramas de sal. E por último, né, a gente vai utilizar um pouco do alho. Esse alho, ele é só dá para dar um pouquinho de gosto ali, um pouco de tempero para nossa carne. Vai ser utilizado ali 0,5% do volume. Bom, levando em consideração 0,5% do tempero, que vai ser o alho em pó, dá de 1,6.
E agora é só para fazer a homogeneização aqui, né, dos temperos, para ficar tudo bem homogêneo. Bom, após a homogeneização aqui dos temperos, né, do sal de cura, agora a gente vai fazer a cura da carne. Para essa quantidade aqui, é interessante que a gente espalhe bem a carne aqui, né, para quando a gente for fazer o tempero, ele ficar, para não ficar algum foco aqui, que não pegou sal ou que ficou muito concentrado. Então vai ficar aqui bem paradinho. E agora eu vou fazer aqui a sal. Então percebe que toda a carne aqui, ela tá bem distribuída aqui com o tempero, né? Agora é só fazer agora a homogeneização dela. A gente vai mexer bastante aqui para que toda a carne fique mesmo com o tempero. Bom, após a homogeneização, agora a gente vai pegar e vai colocar nesse saco zíper aqui, né? Porque ele vai sofrer uma cura refrigerada. Onde vai passar ali por mais ou menos 2 dias a 4 graus Celsius, né, dentro da geladeira, para fazer nessa cura. Vai ficar 2 dias ali curando. Então é importante que coloque as informações aqui da carne, né? O dia que você fez, porque a gente vai precisar tirar daqui 2 dias e colocar na geladeira dessa forma, que ela vai começar a fazer o processo de cura dela. Bom, essa aqui é uma das formas da gente curar, né? Foi essa forma que eu escolhi. Porém, dá para fazer também direto embutindo, né, essa carne aqui para ela curar dentro da própria tripa. Vai melhorar, né, porque você vai precisar furar ela um pouco para não entrar ali a questão do ar, vai precisar sair, para a carne ela poder ocupar melhor o espaço ali da tripa. Bom, agora a gente vai fazer o embutimento. Após a cura, né, passou lá os 2 dias, a gente já vai ter essa carne. Para fazer o embutimento, a gente vai utilizar aqui uma tripa, vai ser uma tripa ali, esse tipo de tripa aqui que ela é feita com colágeno. E é necessário que antes de fazer isso aqui, a gente deixe o tempo umedecendo na água, né? Para ela poder ficar legal aqui, para não ficar seca. Então vamos fazer agora esse processo de embutimento. Pode ligar aí. Bom, após fazer o embutimento, a gente percebe que tem várias bolhas de ar aqui dentro da tripa, né? Então a gente vai tirar isso através de uma agulha esterilizada, que a gente vai fazer os furos. E ela já vai, ó. O ar que está aqui dentro ele vai saindo. Então isso aqui é interessante para conservar o máximo possível aqui esse material. Bom, vou testar também com outro tipo de tripa, né, que é uma tripa de salame, que ela é maior. Bom, a partir desses 3 produtos que a gente teve aqui o embutido, onde ele vai ser curado aqui dentro, né? E os outros que já foram curados antes. Então a gente vai passar pelo processo de defumação para dar continuidade aqui aos processos. Bom, pessoal, aqui vai passar mais ou menos 7 horas defumando numa temperatura entre 65 graus, se a gente conseguir manter, né? Onde depois desse horário a gente vai tirar, né? E vai passar para os próximos processos. Bom, após o processo de defumação, a gente obteve esse produto aqui, onde passou ali 7 horas no defumador, né? E a gente gerou esse produto aqui. E aqui ele já está apto para o consumo, né? A gente pode já consumir ele já está defumado e tal. Só que como o meu produto vai ser um cookie proteico, né? Então vai passar por outro processo, que vai ser ali o fatiamento e depois vai ocorrer uma secagem para ele tirar um pouco mais dessa umidade. É interessante que após o processo de defumação, a gente deixa ele estendido num ambiente onde não tenha sol, um pouco de sombra e também não tenha vetores, como mosca, para poder dar uma secada melhor ali em temperatura ambiente, né? Bom, agora para o cookie é interessante que a gente faça o fatiamento. Então a gente já tem aqui o produto que passou por esses processos, né? E não é necessário tirar a tripa, né? A gente vai fazer o corte aqui junto com a tripa e levar lá para a estufa. O corte ele tem que ser um pouquinho grosso. Por quê?
porque quando a gente for botar na estufa, ele vai perder água, ele vai diminuir um pouco mais. Então é interessante que ele seja um pouquinho mais grosso, justamente porque ele vai reduzir um pouco o seu tamanho. Corte mais ou menos aqui de meio centímetro por cada biscoito, né, que vai ser gerado, que vai ser colocado dentro da estufa para secar. Então a gente percebe a cor dele, né, que ele passou pelo processo de cura. Ele tá uma cor bem rosada, né, tipo como se fosse um salame mesmo, que daria para fazer o consumo já. Aqui ele cru já, né, cru entre aspas, né, que ele já passou pela defumação, já estaria bom para consumo. Mas fazendo os cortes aqui para fazer o cookie, então vai rolar o fatiamento. Bom, após o processo de fatiamento, agora a gente vai levar para a estufa ali, né, onde vai ficar mais ou menos por 60 graus Celsius ali por 4 horas para realizar a secagem dele. Então ele vai perder toda essa umidade para dar aquele teor mais crocante, como se fosse realmente um biscoito. Bom, agora, após o processo de fatiamento, agora a gente vai passar pelo processo de secagem, né, que vai ser aqui na estufa, a 60 graus por mais ou menos ali 4 horas até perder totalmente a água, para ficar com uma textura ideal aqui para o nosso cookie. Então a gente vai colocar. E daqui 4 horas a gente já vai estar retirando para mostrar o produto final.